Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Tudo bem com vocês, queridos irmãos? Esperamos que sim, com as bênçãos de nosso amoroso Pai Jeová. Meus amados, neste vídeo estaremos disponibilizando a reunião Vida e Ministério Cristão completa dessa semana, 25 a 31 de dezembro. Vamos ver de maneira resumida e fazer uma análise e preparação das partes principais dessa reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos participar com nossos comentários. Então, iniciando, vamos analisar o livro de Jó, capítulos 30 a 31. Vamos ver que joias espirituais podemos encontrar nessa leitura. Depois, passando para a sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos um discurso de 7 minutos com um tema muito importante. Por que a pornografia é ruim? Teremos 4 princípios bíblicos e 4 perguntas para responder com base nesses princípios. Veremos as respostas dessas perguntas também. Finalizando, no estudo bíblico de congregação, nós vamos iniciar o capítulo 4 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, parágrafos 1 a 8. Vamos ver que respostas práticas podemos comentar nesse estudo. Desejamos que cada um de vocês se sinta à vontade para fazer as suas anotações, a sua preparação junto com a sua família e que vocês consigam comentar nessas partes. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. Então, antes da primeira pergunta da apostila, vamos ler o texto base dessa pergunta, que é o livro de Jó, capítulo 31, versículo 35. Diz assim: Quem dera que alguém me escutasse, eu assinaria embaixo do que eu disse. Que o Todo-Poderoso me responda. Quem dera que meu acusador tivesse escrito as acusações num documento. Veja a pergunta: como podemos evitar ser como os falsos amigos de Jó quando alguém desabafa conosco? Resposta: Paulo nos aconselha em 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, a exercer afeição fraternal e ser eternamente compassivos, humildes na mente. E nós podemos fazer isso por ter empatia por outras pessoas. Então, por exemplo, podemos nos interessar pelos sentimentos da outra pessoa e tentar entendê-los. Palavras que refletem compreensão, tais como isso deve ter sido muito desanimador ou você deve ter se sentido mal compreendido, são maneiras de mostrar interesse. Outra maneira é repetir com as nossas próprias palavras o que a pessoa diz, para mostrar que entendemos o que ela quer dizer. Ouvir com amor significa prestar atenção não só às palavras, mas também às emoções que elas refletem. Agora, com base na leitura completa do livro de Jó, capítulos 30 a 31, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? E uma primeira joia, irmãos, podemos encontrar logo aqui no versículo 11 do capítulo 30. Diz assim: Pois Deus me desarmou e me humilhou. Eles não se refreiam na minha presença. Lição: assim como Jó, nós também, nos piores momentos, podemos pensar que Jeová nos abandonou. Mas devemos sempre nos lembrar que, sejam quais forem as circunstâncias, Jeová sempre sabe o que estamos passando. Por isso, como lição, devemos confiar que Jeová nos consolará e nos sustentará e nos dará a força necessária para suportar qualquer dificuldade. Continuando, agora Jó, capítulo 30, versículo 20, podemos encontrar outra joia. Diz assim: Clamo a ti por ajuda, mas não me respondes. Fico de pé, mas apenas olhas para mim. Jó capítulo 30, versículo 20, a lição. Assim como Jó, às vezes nós também podemos duvidar e acabar nos perguntando se Jeová ouve nossas orações. Por isso, nestes momentos, é importante lembrar que Jeová nos ama e quer conceder-nos o que lhe pedimos.
Mas ele também é nosso Criador e merece todo o nosso respeito. Portanto, como lição, devemos nos certificar de que as coisas que pedimos estão de acordo com a vontade de Deus e que estamos pedindo com bons motivos. Agora, meus irmãos, em Jó capítulo 30, versículo 28, diz assim: Eu caminho triste, não à luz do sol. Eu me levanto no meio da assembleia e clamo por ajuda. A lição: hoje também, assim como Jó, estamos passando por circunstâncias que nos fazem sentir profunda tristeza e desespero. Por isso, devemos orar regularmente e abrir o coração a Jeová, meditando na leitura da Bíblia e nos concentrando nas coisas boas que temos. Isto certamente pode fazer com que o coração triste, mas justo, sinta-se alegre novamente. Continuando, agora, entrando no capítulo 31, já no versículo 1, um texto bem conhecido por nós, podemos encontrar outra joia espiritual. Diz assim: Fiz um pacto com os meus olhos, portanto, como eu poderia dar atenção imprópria a uma virgem? A lição: vimos aqui que Jó tinha controle sobre o que via e só demonstrava interesse romântico pela sua esposa. Isso nos ensina a importância de, hoje também, imitando a Jó, estarmos sempre determinados a obedecer aos padrões de moral de Jeová, controlando cuidadosamente o que vemos e desejamos. Ainda no capítulo 31, veja o que diz o versículo 11: Pois eu teria cometido um ato de conduta vergonhosa, um erro que mereceria a punição dos juízes. Jó 31:11, lição: Jó evitou comportamentos vergonhosos. Isso nos ensina a importância de hoje, como cristãos, não permitirmos que coisas sujas entrem em nossas mentes. Podemos fazer isso por selecionar bem o que ouvimos, vemos e lemos e permanecer alertas, rejeitando o que é inaceitável aos olhos de Jeová. Irmãos, como um último comentário, podemos fazer um resumo aqui do capítulo 31, versículos 9 a 28. Isso também é uma joia espiritual que podemos tirar como lição. Então, em resumo, vimos aqui que Jó, mesmo passando por tudo que passou, ele foi íntegro a Jeová, pois ele evitou o adultério, evitou o tratamento injusto e desprezo dos seus semelhantes e também evitou o materialismo e a idolatria. Isso é um excelente exemplo para os cristãos hoje, pois se fizermos o mesmo, teremos também as bênçãos de Jeová. Então o tema desse discurso é por que a pornografia é ruim. Vamos ler a introdução aqui dessa parte. Hoje em dia, a pornografia está em todo lugar. É só dar um clique. Muitos, incluindo pessoas religiosas, acham que não faz mal ver pornografia. Agora temos um vídeo para assistir com o tema: Será que a pornografia é um pecado contra Deus? Então é importante que os irmãos assistam esse vídeo para entender os princípios bíblicos que vamos analisar agora e assim consigam entender as respostas. Então, após assistirem o vídeo, vejam as perguntas. Como os textos a seguir nos ajudam a entender o que Deus pensa sobre a pornografia? 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Resposta: esse texto nos deixa claro a seriedade que Jeová encara o pecado de ver a pornografia ou praticar imoralidade sexual. Porque aqui diz que quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Próxima pergunta: como os textos a seguir nos ajudam a entender o que Deus pensa sobre a pornografia? Agora o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 28. A resposta: aqui o texto fala sobre sentir paixão por uma mulher, mas independentemente de ser mulher ou homem, aqui deixa claro que alguém casado que olha para outra pessoa a ponto de sentir paixão ou desejo errado já comete adultério no coração. Ou seja, para Jeová, mesmo que a pessoa não pratique ou chegue ao ato, se ela imaginar coisas imorais com outra pessoa, isso já é um pecado. Agora o terceiro princípio bíblico: como os textos a seguir nos ajudam a entender o que Deus pensa sobre a pornografia. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Veja a resposta.
Esse texto, Jeová diz que cada um deve controlar seus desejos, pois caso contrário, isso pode resultar em um pecado grave e assim, consequentemente, perder o favor de Jeová. Muito bem, vamos para a última pergunta. Como os textos a seguir nos ajudam a entender o que Deus pensa sobre a pornografia? O texto agora é de Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Vimos aí que o pecado, quando consumado, ele produz a morte. Ou seja, conforme vimos nesse discurso, aqueles que não controlam seus desejos sexuais e se envolvem com pornografia e imoralidade sexual, eles vão morrer. Queridos e não irmãos, terão então essa foi a nossa análise e de usufruir as bênçãos de Jeová. Cristão completa dessa semana, 25 a 31 de dezembro. Que reunião encorajadora, como sempre. Então, para essa semana, 25 a 31 de dezembro, nós vamos estudar o capítulo 4 com o seguinte tema: Homens comuns e sem instrução. Conforme temos como base o relato de Atos, capítulo 3, versículos 1 ao capítulo 5, versículo 11. Compartilhar esse vídeo. Então, os apóstolos agem com coragem e Jeová os abençoa. Essa opção, além de ajudar o canal a parágrafos 1 e 2, a pergunta, esse vídeo que te ajudou, que milagre Pedro e João realizaram perto do portão do templo. Que vocês todos tenham uma excelente semana. Vimos aqui que, após um mendigo de meia idade, manco de nascença, clamar a eles por esmolas, Pedro e João fazem algo muito melhor. Ou seja, em nome de Jesus Cristo, eles curam esse homem manco e daí ele consegue ficar de pé pela primeira vez na vida. Muito bem, agora o parágrafo 3. Que presente inigualável é oferecido ao homem anteriormente manco e à multidão? Resposta: esse presente inigualável que foi oferecido foi a oportunidade de eles se arrependerem, de ter os pecados apagados e de se tornarem seguidores do agente principal da vida, designado por Jeová, Jesus Cristo. Continuando, o parágrafo 4, temos duas perguntas. A pergunta A. A cura milagrosa preparou o cenário para que confronto? Os acontecimentos desse dia prepararam o cenário para um confronto entre os leais seguidores de Cristo e autoridades que tentariam impedi-los de cumprir o mandamento de Jesus de pregar a mensagem do reino. Parágrafo 4, a pergunta B. Que duas perguntas serão respondidas. Resposta: as duas perguntas são: o que podemos aprender dos métodos usados e da atitude demonstrada por Pedro e João, homens comuns e sem instrução, ao darem testemunho à multidão? E de que forma podemos imitar a maneira como eles e os outros discípulos lidaram com a oposição? Muito bem, agora chegamos ao primeiro subtítulo do estudo, não por meio de nosso próprio poder, com base em Atos capítulo 3, versículos 11 a 26. Parágrafo 5. A pergunta: o que aprendemos da maneira como Pedro falou à multidão? Resposta: vimos aqui que Pedro foi corajoso e não amenizou a verdade. De modo franco, ele expôs a parcela de culpa que a multidão tinha na morte de Cristo. Apesar disso, ele não guardava ressentimento daquelas pessoas, pois haviam agido em ignorância. Então, por isso, ele tentou tocar o coração deles, dirigindo-se a eles como a irmãos e concentrando-se nos aspectos positivos da mensagem do reino. Da mesma forma, nós aprendemos a importância de hoje também sermos corajosos e francos ao declarar o julgamento de Deus que está por vir. Ao mesmo tempo, nunca devemos ser rudes, duros ou críticos. Em vez disso, devemos encarar aqueles a quem pregamos como irmãos em potencial e, iguais a Pedro, nós nos concentramos principalmente nos aspectos positivos da mensagem do reino. Parágrafo 6. Como Pedro e João demonstraram humildade e modéstia? Resposta: observamos aqui que eles não tomaram para si o crédito daquele milagre que realizaram. Ao contrário, conforme suas palavras em Atos, capítulo 3, versículo 12, Pedro e os outros apóstolos sabiam que qualquer bem que realizassem no ministério se devia ao poder de Deus, não ao seu próprio. Por isso, eles modestamente dirigiram a Jeová e a Jesus todo o louvor por suas realizações. Agora os parágrafos 7 e 8, duas perguntas. A pergunta A.
Que presente podemos oferecer às pessoas? É verdade que o Espírito de Deus não habilita os cristãos atuais a realizar curas milagrosas. Mesmo assim, podemos ajudar as pessoas a desenvolver fé em Deus e em Cristo e a receber aquele mesmo presente que Pedro ofereceu, a oportunidade de ter seus pecados perdoados e ser revigorados por Jeová. Parágrafos 7 e 8, pergunta B. Como a promessa de haver um restabelecimento de todas as coisas está se cumprindo hoje? Hoje, em cumprimento da palavra que Deus falou pela boca dos seus santos profetas da antiguidade, o reino foi estabelecido no céu em 1914 e pouco depois, Cristo começou a supervisionar a obra de restauração espiritual na terra. Em resultado disso, milhões têm sido atraídos ao paraíso espiritual, tornando-se súditos do reino de Deus. Eles se despiram da velha e corrompida personalidade e se revestiram da nova personalidade, que foi criada segundo a vontade de Deus. Como no caso da cura do mendigo manco, essa impressionante obra não é realizada por esforços humanos, mas pelo Espírito de Deus.